Aqui estamos nós, mais uma vez, para lhe apresentar o Bíblia Fala. Faltam-nos 2 dias nesta semana. Ainda temos tempo suficiente para continuarmos a desenvolver e a procurar e a encontrar na Bíblia razões suficientes para acreditarmos na inspiração divina e, sobretudo, naquilo que a Bíblia diz sobre a terceira pessoa de Deus, o Espírito Santo. E nós podemos ver que o Espírito Santo é fundamental não só para nos dar a palavra de Deus que foi escrita por muitos homens ao longo de muitos anos, mas é também alguém que tem a função de nos ajudar a compreender aquilo que foi escrito. Antes de passar à conversa com o Pedro Esteves, eu quero abrir a Bíblia. A minha já está aberta em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 13 e 14. Se você tem uma Bíblia à mão, poderá fazê-lo a partir de agora. Poderá abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, para lermos 2 versículos, o versículo 13 e o versículo 14. E diz assim: as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Pedro, estas palavras são bastante interessantes. Paulo escreveu-as, no fundo, à Igreja de Corinto. Mas o que significa discernir espiritualmente as coisas espirituais? Como é que nós podemos entender esta afirmação de Paulo? Ela entende-se mais facilmente, Jorge, no contexto do que já aqui durante esta semana, aqui no Bíblia Fala, temos abordado. Talvez nem todas as pessoas que nos ouvem agora, neste momento, eventualmente tenham ouvido isso. Por isso, recordando apenas a ideia de que o Espírito Santo é Deus, particularmente com uma ação ou um ministério, podemos chamar-lhe muito específico, no ato de revelação e inspiração. Portanto, na revelação, Deus dá-se a conhecer e Ele inspira homens para poder dar precisamente a conhecer essa vontade. O que é que isto significa? Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos a ver ali uma obra do Espírito Santo. O mestre desta obra, o autor, é o Espírito Santo, embora ele fê-lo através de canais ou agentes ou instrumentos que foram os homens ou mulheres que escreveram inspirados por ele. Nesta perspectiva, as coisas espirituais, aplicando isto ao contexto de quando lemos a mensagem espiritual da Bíblia, significa que elas discernem-se ou entendem-se espiritualmente. Será o mesmo que dizer que se foi o Espírito Santo que guiou ou inspirou os homens que escreveram esta mensagem, tal como eles estiveram dependentes dessa inspiração, nós, leitores, aqueles que estamos numa busca de tentar compreender o sentido, interpretá-lo e aplicá-lo na nossa vida, nós também estamos dependentes dessa dimensão espiritual. Por isso é que as coisas que são espirituais, vamos lê-las assim, as coisas que vêm do Espírito ou que foram dadas pelo Espírito, discernem-se através do Espírito. O Espírito tem que estar presente. Então, o Espírito tem que estar presente. Então, podemos dizer isto, o mesmo Espírito que revelou e inspirou é o mesmo Espírito que capacita para compreender. Aliás, Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Portanto, se não for esse Espírito, o que é que nós vamos ser? E o homem natural é aquele que não tem a presença do Espírito, ou não o procura. É aquele que está sem o discernimento espiritual, é aquele em quem Deus não está a operar. E há muitas pessoas que abordam a Bíblia precisamente sem esta dimensão. A Bíblia pode ser lida, por exemplo, por pessoas que vão em busca de uma compreensão histórica, e ela tem muita informação histórica, ajuda a compreender muitos momentos da história, enfim, das civilizações. Alguém que gosta de poesia, por exemplo? As pessoas podem ir à procura de palavras inspiradoras nesse sentido. Há boa poesia e há coisas bem escritas. Ou as pessoas podem simplesmente ir em busca de informação como cultura geral, porque é um livro que marca a sociedade, especialmente a sociedade, não é, judaico-cristã, portanto, há muitas maneiras através das quais ou pelas quais a Bíblia pode ser abordada, mas aquele que quer ir em busca do conhecimento e da aplicação desse conhecimento precisa do Espírito Santo. Agora, notemos, isto não significa que a Bíblia é um livro obscuro. O sentido não é este. Ele não é obscuro, ou escondido, ou misterioso. A questão é que a nossa tendência natural,
aquilo que a Bíblia chama esse tal homem natural, a nossa própria atitude, se quisermos, que está tão manchada e tão separada de Deus, sem esse auxílio do Espírito Santo, no fundo não é capaz, mesmo que tente. Talvez eu pudesse terminar esta pequena intervenção com uma ilustração. Nas escolas, eu e tu com certeza o fizeste, e ainda hoje, parte muito importante, especialmente dos níveis mais avançados das disciplinas, como de português ou de outras línguas, mas falemos do nosso português, a partir de uma certa fase, sobretudo, já não estamos meramente à volta da gramática, mas lemos os grandes autores, no fundo, da língua portuguesa. E boa parte do que nós passamos, do que os professores passam a tentar ensinar-nos, é ler um Gil Vicente, é ler um Luís Vaz de Camões ou um Fernando Pessoa. Okay? E o que é que nós tentamos fazer? Ler a poesia, ou, enfim, ou o drama, ou o que seja, destes autores e tentar interpretá-lo. Porque percebe-se que há uma riqueza de conteúdo naquelas frases, naquelas histórias, que carece de interpretação. Não é? E até quantas dores de cabeça nós não tivemos para estar ali à volta de interpretar os temas e contextualizar tudo aquilo que o português faz. Agora vamos imaginar o seguinte. Existem até muitas coisas que são... Eu lembro-me de 11º, 12º ano pensar isto. Às vezes os professores estavam a ensinar-nos ali certa interpretação do texto, que até fazia sentido, mas eu às vezes lembro-me de pensar, quer dizer, se calhar não era nada disto que o Fernando Pessoa queria dizer. Mas na interpretação que nós fazemos parece fazer sentido. Então vamos imaginar o que era poder o Fernando Pessoa, de repente, ainda ser vivo e poder vir à sala de aula. E quando nós lemos ali uma determinada frase, dizer assim, professor Fernando, diga-nos lá o que é que estava na sua mente quando escreveu aqui esta mensagem. Parafraseando aqui quase uma brincadeira, porque ele escreveu, não é, a obra mais importante deles é precisamente a mensagem, das coletâneas de poesia. Talvez o Fernando Pessoa nos dissesse alguma coisa sobre a sua poesia que nunca ninguém pensou. Claro. Ou talvez alguma da interpretação que fazemos até seja abusiva, porque não era exatamente isso que ele queria dizer. Então, ter o autor junto do leitor dá uma capacidade de descobrir a verdade que nenhuma outra coisa poderá dar. Ora, como nós queremos que a Bíblia é certo, escrita pela pena de homens, mas essa mensagem foi-lhes dada pelo Espírito, aqui nós temos uma vantagem, porque o Espírito Santo, sendo Deus, não morre. Não está morto, não está ausente, não está fora da capacidade de hoje ainda estar presente. Daí ser tão importante nós lermos a Bíblia, porque não dizê-lo em termos práticos, desde logo em oração. Claro. Pedindo ao Espírito Santo que se faça presente, que guie os nossos pensamentos, que nos inspire. Até porque Deus, quando Jesus disse claramente que deixava o Consolador entre nós, para além de ser o Consolador, que nos dá um jeito enorme, não é? E Ele também nos ensina e nos relembra todas as coisas que tudo que Jesus. Ele disse, Ele vos guiará em toda a verdade. Claro. E não ontem aqui falávamos desta questão da Bíblia ser a verdade, como ela se mostra como verdade, pois Jesus Cristo disse, nós para a semana vamos falar disso, sobre Jesus e o Espírito, e realmente Jesus disse claramente que o Espírito nos guiaria na verdade. Então nós no fundo temos o autor connosco a ajudar-nos a traduzir, a ler e a interpretar. Eu diria que o mais importante até é que o Espírito Santo dá-nos o poder para aplicarmos a verdade que na Bíblia descobrimos. E isso é uma bênção inestimável, que nós temos que aproveitar o melhor possível. Obrigado, Pedro, por esta conversa. Fique com a certeza que se o Espírito de Deus não estiver connosco, nós não conseguiremos ter amor pela mensagem de Deus. Esta é a verdade que nós podemos retirar, a conclusão que podemos tirar hoje desta conversa que estivemos aqui a ter com o Pedro Esteves. Amanhã voltamos, neste mesmo horário, com mais um episódio da Bíblia Fala. Já sabe que poderá ver sempre os episódios da Bíblia Fala através do nosso Facebook, em facebook.com/RadioRCS, mas também poderá escutar, quer no sistema podcast da rádio, em radiorcs.pt, ou então poderá ouvir a repetição deste programa ou desta rubrica mais logo às 7 horas da tarde. Fica encontro marcado para amanhã, neste mesmo horário. Até lá.